E nas terças-feiras eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso estúdio o parceiro e colunista, o terapeuta familiar, pastor Américo, que nos ajuda a discutir os problemas que afetam a harmonia de muitas famílias. Hoje vamos falar sobre o papel dos avós na vida dos netos. E você, como sempre, vai poder participar pelo telefone, está aí na sua tela, 3216-5115. Fique à vontade, como eu sempre falo, esse espaço aí também é todo de você. Seja bem-vindo, pastor Américo, satisfação recebê-lo aqui. Obrigado, a gente já amigo. Começa justificando o porquê deste assunto do dia de hoje, né? Sexta-feira foi o dia dos avós e mesmo que um pouco atrasados, né? Nós vamos tentar homenageá-los no dia de hoje, vale a pena, trazendo esse tema aí, que é o papel dos avós na vida e também na formação do caráter dos netos, né? É de fundamental importância, né? A atuação dos avós nessa formação. A referência deles. Sem dúvida. Então, qual seria o papel? Nós podemos ver perfeitamente que o verdadeiro papel dos avós é curtir. É o primeiro direito, curtir. Avós não existem para cuidar de netos, nem para criar netos. A criação é dos pais. Quando eles eram pais, cuidavam dos filhos e os formaram para que depois, se eles fossem pais, pudessem cuidar dos seus filhos. Esse é o papel do avô, dos avós. Infelizmente, muitos avós cuidam, criam netos por várias circunstâncias que nós entendemos. Muitos deles por os pais terem falecido, né? Netos órfãos, netos abandonados pelos pais, netos cujos pais estão presos, envolvidos com drogas. Então, há uma série de motivos que levam muitos avós a deixar de ser avós para serem pais também. Entendemos e parabenizamos esses avós por mais esse sacrifício que aceitam, o desafio que aceitam para cuidar dos seus netos. Mas tratando do avô, dos avós, que tem filhos e que tem netos, seu papel é curtir. E quando os avós começam a interferir na formação dos seus netos, a coisa tende a piorar. Por exemplo, como é que um avô, uma avó, contribui para a formação moral, formação ética, formação psicoemocional dos seus netos? Validando as ordens dos pais. Como é isso, pastor? Digamos que os pais da criança querem dar aos filhos uma formação de uma alimentação saudável. E em suas casas, não serve refrigerante. Sim. As crianças não tomam refrigerante, eles ensinam e tal. Quando as crianças vêm passar a final de semana na casa dos avós, o que é que os avós, a maioria das vezes, faz? Dá para beber refrigerante. Sim. Na minha casa, bebe. Os avós estão desautorizando os pais, estão anulando todo o ensino que os pais estão dando. Então, se os avós querem que os seus filhos cresçam de forma saudável, honrando aos seus pais, deve validar as ordens dos pais. Aquilo que os pais proíbem é dever dos avós, mesmo amando, e o amor não destrói, o amor constrói, é ensinar. Se papai mandou, se papai e mamãe determinou isso, vovô vai cooperar para vocês entenderem que isso é para o bem de vocês. Dessa forma, iria se perpetuar o chamado família saudável. Os netos honrariam os seus avós. Por que os avós são tão doces para os netos? Não só porque faz a vontade deles, mas porque tem tempo para eles. E nós avós, e eu sou um deles, com muito orgulho, hoje eu tenho tempo que eu não tinha quando eu tinha meus filhos, né? Nem tempo, condição financeira, tudo era mais difícil, porque nós corríamos para alimentar nossos filhos, educar nossos filhos, então a corrida é muito grande. Hoje, aposentados, nós temos tempo para curtir nossos netos. E isso é que é belo e que eles gostam da coisa dos avós, porque os avós têm tempo de conversar, de passear, presenteá-los, mas nunca deve entrar, deve diferenciar, deve desabonar. Se a palavra certa é essa? Sim. Desabonar a ordem dos pais, o critério dos pais, porque isso constrói uma família saudável. Agora, pastor Américo, existe uma velha máxima, né, que eu já ouvi. Fulano é menino criado por vó, avô e avó estraga os filhos. Quais seriam as medidas, né, de prevenção para que isso efetivamente não ocorra, né? Como é que os avós poderiam efetivamente contribuir nessa educação, nessa linha, né, educacional dada pelos pais, né? Para que não estrague justamente esses netos. Por que estraga? Porque criança não tem limite e os pais sabem disso. Os pais sabem dar não aos filhos. Os avós não sabem.
Uma coisa que eu comentava, pastor, me pergunta, a gente não... Eu já fui neto, né? Mas a gente não via, né, no avô e no avô aquela figura de autoridade, né? Não. Eram os papais Noéis, né? Mamãe Noéis. Exato. Né? Quer as coisas, vovó dá, vovô dá. Então, por isso estraga, porque os pais sabem dizer não e não é importante na formação dos filhos. Sem dúvida. O filho tem que aprender a saber não, receber o não, a administrar o não. Ah, mas é frustração. Frustração de criança dessa maneira faz parte da formação dele, da educação deles. E os avós não têm coragem. O bichinho, o netinho, só vem minha casa de 8 dias, o que vem eu quero fazer. Isso estraga, porque fica os pais maus e os avós bons. Ama vovó e vovô, mas papai não presta, mamãe não presta. Por quê? Porque papai dá não corretivo, não educativo, não didático. Então, a maneira que os avós têm a fazer, se ama seus netos, e eu sei que ama, é continuar mantendo o não dos pais. Isso não vai levar os netos a ficar com raiva de você, vovô, nem vovó. Mas vai entender que o que o papai está falando, você ensinou a eles. Portanto, você não está hoje desmentindo-os, desautorizando-os, está honrando a autoridade deles sobre os seus filhos, que hoje são seus netos. Pastor, temos uma pessoa na linha. Boa noite, com quem eu falo? Alô? Boa Maria noite. Perpétua. Dona Maria, fica à vontade, pode falar. Pastor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, que eu estou criando um menino, ele tem 1 ano e 5 meses. Está criando. Ele é meu neto, aí a mãe dele, ela gosta muito de beber, aí quer tomar de conta do menino e eu não quero entregar. E aí, o que o senhor me diz? Bem, pela lei, mãe é mãe. Entretanto, se não tem pai, essa criança não deve ter pai. Pelo que eu estou vendo aqui, o pai está ausente, eu sei por quê. E a mãe bebe. E a mãe bebe. A senhora tem todo o direito, se a bebida da mãe compromete a idoneidade dela, né, a sanidade dela, de maltratar o filho, porque a mãe bêbada pode fazer isso, ou é a justiça. Sem dúvida. E aí, com você, como advogado, sabe falar melhor do que dúvida, eu, né? não é? Tu conselho tutelar, e aí segue os caminhos para provar que a bebida da mãe põe em risco a vida do filho. Com certeza, a justiça vai tratar melhor da criança. Você pode confirmar isso. Porque a justiça vai entender o que é melhor para aquela criança, não o que é melhor para a mãe, nem para a avó, né? Se entender que é melhor estar na companhia da avó, a avó é um ascendente, né, direto daquela criança, com certeza também tem direito em casos como esse. Então faça isso, procure o seu tutelar, narra o caso e a sua será orientada quanto à decisão da justiça sobre o seu neto. Pastor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Terça-feira que vem, mais um tema aqui de interesse de todos que lhe acompanham aqui no programa Cidade Alerta. Muito obrigado, um abraço.